Meus irmãos, nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero ainda pedir aos irmãos que deem atenção aos seus filhos. Nós não estamos ainda com o funcionamento do departamento infantil em face da pandemia. Não temos ainda um ambiente seguro lá atrás para as crianças ficarem. Então é importante que nós tentemos, ao máximo possível, manter nossos filhos aqui no culto, tentar fazê-los prestar atenção, ainda que alguns deles não consigam acompanhar a linguagem da abordagem para adulto, mas é importante que nós já os acostumemos. Eu vejo efeitos, inclusive nas minhas filhas, nesse tempo de pandemia, em face da necessidade delas ficarem aqui. Elas já demonstram algum amadurecimento nesse sentido. Então, todos nós já devemos ver algum efeito disso, e eu espero que possamos contar com a contribuição dos irmãos nesse sentido, tá bom? Então, eu quero chamar o pastor Bruno César. Ele é pastor, para aqueles que não vieram ontem nem hoje pela manhã, pastor da Primeira Igreja Congregacional, Vale da Bênção, em Santa Cruz, do Capibaribe, e tem estado conosco desde ontem, com a sua esposa, a irmã Rita, o seu filhinho, o Caio, que estão ali, viu? Sejam bem-vindos. É uma bênção podermos compartilhar dons espirituais uns com os outros aqui, e eu tenho certeza que hoje o Senhor vai nos falar com a pregação da sua palavra. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Quero expressar a minha gratidão, poder estar com vocês aqui desde ontem e conhecendo a igreja. Agradecer ao pastor pela confiança e pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, conhecer a cidade, que eu não tinha vindo aqui ainda, tido a oportunidade de estar nessa cidade, e pela maneira tão graciosa com que nós somos recebidos e tratados aqui. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, vocês pediram para que nós falássemos hoje à noite sobre o tríplice ofício de Cristo. E, de fato, esse é um assunto que deve encher o nosso coração de alegria. E devemos aprender algo acerca desse tríplice ofício de Cristo e como ele opera em favor do seu povo, da sua igreja. Nós não vamos, evidentemente, tentar mostrar isso à luz da Escritura. Dizemos em teologia que Cristo ele desenvolve um tríplice ofício para realizar toda a sua obra: profeta, sacerdote e rei. Então, nós vamos tentar ver como isso é posto na Escritura e o que pode ser extraído de consolo, de fortalecimento e de graça para a nossa vida. Vamos iniciar lendo um texto na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso de número 30 e o verso de número 31. A Sagrada Escritura nos diz o seguinte: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Meu Senhor, graças te damos e bendizemos o teu santo nome pelo privilégio de podermos estar na tua casa, na tua presença, com os nossos irmãos. Ó Santo Espírito, pedimos a tua graça, o teu poder, a tua unção, que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos as maravilhas do teu evangelho, da tua lei, que o Senhor nos conduza nessa noite, de modo que sejamos instruídos, meu Senhor, a fim de que possamos compreender os grandes benefícios e privilégios que nós temos por causa do que o Senhor fez por nós. Abençoe essa igreja, abençoe seu pastor, que a tua boa mão, Senhor, seja sobre todos nós aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como eu disse, esse tríplice ofício de Cristo, profeta e sacerdote e rei, deve ser algo que está sempre em nossa mente e em nosso coração. Isso porque toda a obra que Cristo realizou, toda a obra de redenção realizada pelo nosso Senhor passa por esses três ofícios.
ele não realizou obra no que se refere ao trabalho de redenção que não tenha relação com esses três ofícios: profeta, sacerdote e rei. E é bom que nós entendamos o que ele fez ocupando cada um desses ofícios, e vocês estão familiarizados com essas categorias, com essas realidades, porque tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós encontramos essas imagens, e muito especialmente durante a administração do Pacto da Graça no Antigo Testamento, nós encontramos a imagem desses três ofícios permeando todas as páginas da Escritura. A figura do profeta nos é muito bem conhecida, nós podemos citar vários deles. A figura do sacerdote nos é conhecida, e a figura do rei também nos é conhecida. Então, cada um foi chamado para desenvolver e ocupar esses ofícios. Muitos homens, alguns foram profetas, alguns foram sacerdotes, alguns foram reis, mas apenas Cristo, ele desenvolve os três ofícios, incorpora os três ofícios ao mesmo tempo e os exerce com autoridade, com poder, com soberania, com perfeição. A rigor da palavra, não havia profetas, sacerdotes e reis. Todos eles eram um tipo apontando para o grande profeta, o grande sacerdote e o grande rei, que era Cristo. De modo que nenhum deles que ocupou esses ofícios do Antigo Testamento, nenhum desses homens puderam exercer esses ofícios com a devida glória, com a devida dignidade e com a devida perfeição. Nenhum deles puderam fazer isso. Apenas Cristo desenvolve, ocupa e oficia cada uma dessas tarefas de maneira verdadeiramente gloriosa, perfeita, santa, reta, justa e boa. E ele fez isso não em favor dele, não em função dele. Nenhum desses ofícios que Cristo ele exerce, ele o fez por conta dele mesmo. Cristo ocupou esse tríplice ofício, ocupou esses ofícios por causa de mim e de você. Ele não tinha qualquer necessidade de ocupar esses ofícios, ele já era cheio de glória e de majestade, mas ele o fez para que eu e você pudéssemos ser quem somos. Alguns desses ofícios, eles foram desenvolvidos antes da encarnação de Cristo e depois da encarnação de Cristo. Alguns desses ofícios foram exercidos muito especialmente durante a sua encarnação e até a sua morte. Alguns aspectos de certos desses ofícios e outros ainda são exercidos, outros aspectos desses ofícios ainda são exercidos por Cristo hoje, agora e nesse exato momento. E nós vamos tentar entender o que é isso. A primeira coisa que nós enxergamos é que Cristo ele é chamado de profeta. Nós vamos começar por aí. Cristo é, de fato, o grande profeta prometido pela Escritura. Por exemplo, nós vamos ter que ler alguns textos para nós compreendermos as doutrinas aqui. O capítulo 18 de Deuteronômio é o primeiro texto que nós vamos ler, que fala sobre o ofício profético de Cristo, que anuncia que Cristo seria o grande profeta, o profeta pretendido, o profeta esperado, o profeta aguardado. A igreja esteve aguardando a vinda desse profeta e o exercício de sua vocação, de sua função. Veja, então, o que diz a partir do verso de número 15. Nós vamos ler do verso 15 até o verso de número 19. Veja o que diz a Escritura. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e a ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Essa profecia que está posta aqui, ela foi dada a Moisés pelo próprio Deus, dizendo que ele levanta... Moisés era considerado um grande profeta na igreja do Antigo Testamento. E aqui o Senhor anuncia que ele vai suscitar verdadeiramente o grande profeta, e que todo o povo deveria ouvir. Como nós sabemos que isso se aplica a Cristo?
Porque o apóstolo Pedro, quando ele pregou um sermão, no capítulo 3 de Atos, ele faz a aplicação disso, dizendo que esse profeta que foi prometido era uma referência ao Senhor Jesus. Então, no capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, ele diz a partir do verso 22, e disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus os suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Em tudo quanto vos disser, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. E todos os profetas, veja, todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. E Pedro segue falando aqui. A tônica do sermão de Pedro aqui é demonstrar que esse profeta prometido era Cristo. Cristo era o profeta que havia sido anunciado, proclamado no Antigo Testamento pelo próprio Deus, em primeiro lugar, quando o Senhor fala a Moisés de maneira clara. E depois todos os outros profetas vêm anunciando a vinda desse Cristo. Quando você observa Samuel, a fala de Samuel, quando você observa os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel e os profetas menores, eles estão fazendo proclamação e anúncio da vinda, da chegada desse profeta. Ele está próximo, está vindo, está sendo anunciado a sua vinda. Cristo, então, assume esse ofício, porque Deus assim o ordenou, e é profeta, o grande profeta do meio do seu povo. Qual era a tarefa do profeta? A tarefa do profeta era representar Deus diante do povo. O trabalho desse profeta, como disse o próprio Senhor, lá no capítulo 18 de Deuteronômio, o Senhor disse, o trabalho desse profeta é falar as minhas palavras a vocês, anunciar as minhas verdades para vocês. Eu colocarei a minha palavra na boca dele, a verdade estará sobre seus ombros, a verdade estará em sua língua. O texto sagrado de Salmo diz que o Senhor lhe deu língua de erudito. Assim, anunciou também o profeta Isaías, para que ele proclame a sua mensagem. Nós o encontramos no capítulo 61, da profecia de Isaías, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Logo, o Senhor, quando chega no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, e entra na sinagoga, abre a Escritura, lê no capítulo 61 de Isaías, essa profecia, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar, e muitas outras coisas, ele coloca o dedo ali e diz, hoje se cumpriu essa Escritura. O que é que Cristo está dizendo? Este profeta prometido aqui chegou, sou eu. A tarefa desse profeta é instruir o seu povo. Evidentemente, Cristo exerce esse ministério profético não somente por ocasião de sua encarnação. Ele exerce esse ministério profético muito antes. Se vocês lerem com atenção, com cuidado, os livros do Antigo Testamento, vocês vão perceber que aparece essa figura gloriosa denominada de o anjo do Senhor, o anjo do concerto, o anjo da aliança, trazendo a sua mensagem. Era Cristo ali, tratando com o seu povo, conduzindo a sua igreja. O Senhor estava com seus profetas também, que eram tipos dele, para anunciar a mensagem do Evangelho. Então, no exercício profético de Cristo, Cristo está falando ao seu povo, guiando o seu povo, conduzindo. Quando faltava profeta no meio do povo, o que era que acontecia? Corrupção. Não havendo profecia, diz o texto sagrado, o povo se corrompe. Os profetas eram a voz que Deus levantava para chamar a igreja ao arrependimento, para anunciar a palavra do Senhor, para conduzir o povo do Senhor no temor do Senhor. Os profetas tinham essa responsabilidade e eles todos estavam apontando para Cristo. Eles eram chamados para realizar a sua tarefa em serviço de proclamação da palavra e da vontade de Deus para o povo. O povo, então, conhecia a vontade revelada de Deus através do ministério dos profetas. E Cristo, como o grande profeta, é aquele que está conduzindo todos os outros, dando direção, dando sabedoria, dando graça, confirmando as suas palavras e usando-os também. E é evidente que ele exerce o seu ministério, não somente durante o Antigo Testamento, mas ao encarnar, ao assumir a natureza humana, ele se torna o grande profeta. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós encontramos os discípulos no caminho de Emaús dizendo exatamente isso. Jesus, varão que era profeta, falando com o próprio Senhor.
Você não sabe o que está acontecendo, você é o último que estando aqui, não sabe o que sucede, de como o Senhor, como Jesus, o Nazareno, que era profeta, de modo que Cristo, em seu ofício de profeta, é reconhecido nas páginas da Escritura, tanto do Novo como do Antigo Testamento. Ele realizou o seu trabalho enquanto ele ensinava, enquanto ele pregava, enquanto ele instruía, quando ele entregou a mensagem para os apóstolos, que perpetuaram o seu trabalho na proclamação do Evangelho. Cristo exerce o seu ministério de profeta ainda hoje, na igreja, e nós já vamos ver como é que isso acontece. Mas não somente isso, Cristo também exerce o seu ministério enquanto sacerdote. E a Escritura, ela diz que ele é de uma ordem muito específica. Enquanto o rei, ele havia nascido na tribo de Judá, era de onde saíam os reis de Israel, e nós somos informados que ele é da própria descendência de Davi. Às vésperas da morte do grande rei Davi, o Senhor fala com ele, e o Senhor faz promessas a Davi. E uma das promessas gloriosas que alimentou a fé da igreja durante todo o período até a chegada de Cristo é que dele nasceria aquele que teria o governo sobre os ombros e que o governo seria eterno, o seu governo seria para sempre. Isaías reproduz isso no capítulo 7 e no capítulo 9 de sua profecia, dizendo que o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Diz que o seu governo será de justiça, diz que o seu governo será de retidão. Então, essa profecia está posta para lembrar que Cristo ocupava outros ofícios, além do ofício profético. Nós vamos voltar aqui, então. Ele é chamado de profeta, de sacerdote. Isso está posto inicialmente numa profecia dos Salmos. Salmo de número 10 e o verso de número 4. Como disse, filho de Davi, ele nasce numa tribo real, que é a tribo de Judá. Então, do ponto de vista das ações do Antigo Testamento, ele não podia ser um profeta vindo da linhagem de Arão. Ele não podia exercer o sacerdócio o sacerdócio, porque todo sacerdote na igreja do Antigo Testamento tinha que nascer da tribo de Arão. Como então Cristo é sacerdote? Se ele nasce na tribo de Judá e não na tribo levítica. Não, como então ele pode ser sacerdote? Então, a Escritura diz, o Salmo de número 110 e o verso número 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, aparece uma nova ordem aqui de sacerdócio. Porque até onde sabemos, a tribo de Levi, de onde está posto Arão, os filhos de Arão é que podem oficiar no sacerdócio. Cristo não pertence à tribo de Levi, não pertence à tribo sacerdotal, ele pertence à tribo real, à tribo de Judá. Como então ele pode exercer esse ofício? Então o texto sagrado diz que ele pertence a uma outra ordem sacerdotal, uma ordem superior à ordem de Arão. O Senhor jurou, a ordenação dele se deu por juramento pelo Senhor. O Senhor jurou e não se arrependerá e disse, tu és sacerdote e tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como é que nós sabemos que isso aqui se aplica a Cristo? Por causa do que diz a Escritura lá em Hebreus capítulo número 5. Eu vou ler aqui para vocês. Em Hebreus capítulo número 5, a partir do verso 1, veja o que diz a Escritura. O Espírito Santo diz, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, em favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo, nesse caso, quanto de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, diz o Espírito Santo, Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz,
tu és sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com um forte clamor de lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência nas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna de todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, a Escritura diz que Cristo foi ordenado não somente profeta, mas também foi ordenado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que também era um tipo dele. Nós encontramos essa figura misteriosa aparecendo lá em capítulo 18 do Gênesis, quando Abraão paga dízimo a esse rei de Salém. Abraão paga dízimo a ele não tem princípio de dias, nem fim, de anos. Ele não tem nem começo nem fim, a gente não tem a genealogia dele, exatamente para que ele representasse bem a Cristo, que é Senhor de todas as eras, não tem começo nem fim. Ele é sacerdote segundo essa ordem, a ordem de Melquisedeque, para todo sempre. E qual é o papel do sacerdote? Se o profeta representa Deus diante do povo, o sacerdote é aquele que está posto para representar o povo diante de Deus. E ele tem algumas responsabilidades. O sacerdote, ele deve viver para a intercessão pelo povo. Ele deve interceder pelo povo. A intercessão é um ponto que liga os três ofícios. Porque tanto os profetas intercediam pelo povo, quanto o sacerdote intercedia pelo povo, quanto os reis também intercediam pelo povo. Mas o sacerdote, de maneira muito específica, ele é chamado para interceder e para representar o povo diante de Deus. Ele tinha que apresentar ofertas para que o pecado do povo fosse perdoado. Por quê? Porque está posto que homem nenhum pode se apresentar diante de Deus sem mediação. Não é possível. Ninguém, nenhum ser humano, nem antes nem depois da cruz, pode se aproximar de Deus sem mediação. Ocorre que no Antigo Testamento, a mediação era por meio de vários sacerdotes e sumos sacerdotes. A partir do Novo Testamento, a mediação é através do grande sumo sacerdote, que é Cristo. Mas não é possível aproximar-se de Deus e relacionar-se com Deus, a não ser por intermédio de alguém, por meio de uma mediação. E é por isso que Cristo é o grande mediador entre Deus e os homens, porque nós não temos condições de ficar de pé diante de Deus, a não ser pela mediação de Cristo, desse sumo sacerdote. Tudo que nós recebemos da parte de Deus, nós recebemos por causa de Cristo. Qualquer benefício que você tenha, você o tem por causa de Cristo. O perdão que você tem, você recebeu por causa de Cristo. A graça que cai sobre você é por causa de Cristo. A misericórdia é por causa de Cristo. A bondade é por causa de Cristo. Tudo que Deus tem para dar a você, você só recebe por meio de Cristo. Não há outro meio. E não pode ser sem este meio. É preciso que Ele seja o meu mediador, porque eu estou destituído de Deus, de sua glória. O pecado rompeu a comunhão que o homem tinha com Deus. O profeta Isaías, em capítulo 59 de sua profecia, verso 1 e 2, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem os seus ouvidos estão tapados para não poder ouvir. O problema é que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto dele sobre vocês para que não vos ouçam. De modo que sem nada eu sou iniquidade, pecado e miséria. E, portanto, a Escritura diz em Abacuque, capítulo 1 e o verso 13, que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar a maldade. E eu sou a maldade pura. Para que eu possa aproximar-se dele, eu preciso da mediação de Cristo. Que é quando o Todo-Poderoso olha para o seu Filho e o sangue que ele derramou e recebe qualquer pecador, não importa o grau de miserabilidade que ele esteja envolvido. E as misérias que ele tenha experimentado. Quem tem esse sumo sacerdote tem vida. Quem tem esse sumo sacerdote tem acesso a Deus. Quem tem esse sumo sacerdote tem comunhão com Deus. Quem tem esse sumo sacerdote tem redenção real e verdadeira. Cristo, então, vive como sumo sacerdote para interceder pelo seu povo. Nós encontramos isso na Escritura. Veja, o capítulo 8 de Romanos diz que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Né? A Escritura diz,
Em vista de todas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Disse Paulo, para acalmar o coração dos irmãos. Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à destra de Deus e também intercede por nós? A intercessão de Cristo, ela é eficaz. Lembre-se que às vésperas da queda, o Senhor disse a Pedro, Pedro, Satanás pediu você para peneirar como trigo, eu intercedi por você. Eu, porém, orei por você. Note que ele não orou por Judas, mas ele orou por Pedro. Por que é que Pedro é restaurado? É porque ele é melhor do que Judas? É não. É porque houve uma poderosa intercessão do sumo sacerdote. Você vai ao capítulo 17 de João e você observa uma coisa curiosa. O capítulo 17 de João diz que Cristo, ele intercede, ele diz que roga pelos seus. Pai, eu rogo por esses que são teus, porque tu me destes. Ele diz, eu não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que são teus e que tu me destes. Veja então, Cristo, ele não tem trabalho de intercessão pelo mundo, do ponto de vista da obra da redenção. O trabalho de intercessão de Cristo é por aqueles que são deles e que que Deus lhe deu, os filhos que tu me deste, como ele mesmo se expressa. Então você pode dizer, não, mas Cristo estava fazendo menção ali aos discípulos, é verdade, mas no próximo versículo, lá embaixo, o Senhor diz, eu não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que vierem crer em mim, porque são teus e tu me destes. De modo que Cristo orou por você, cristão. Há milhares e há milhares de anos, porque o Salvador disse, eu não rogo somente por estes, os discípulos, mas por todos aqueles que virão a crer em mim, porque são teus. Cristo intercedeu por você e por mim, e é bom que você saiba que Cristo, em sua obra sacerdotal, intercede por você. Às vezes, irmãos, a gente se sente sozinho em nossa luta, e se sente muito enfraquecido também, e por demais abatido, e com aquela sensação de que ninguém se lembra da gente e nem ora por nós. Entenda que o seu sumo sacerdote intercede por você constantemente. Você não fica sem oração, não. É bom que nós oremos uns pelos outros. Mas se o meu irmão se esquecer de mim, o meu sumo sacerdote é vigilante e ora por mim constantemente. Ele intercede por nós, porque esse é o trabalho. E diz o texto de Hebreus que ele é fiel em toda a casa de Deus. Fiel no exercício do seu ofício. Ele está ali intercedendo pelo seu povo, está ali falando para o seu povo, exercendo o seu ministério profético, ensinando, instruindo, corrigindo, aclarando a mente para compreender as verdades do Evangelho, mas não somente isso, ele está intercedendo pelo seu povo, para que haja perseverança, segurança. O Senhor intercede por esta igreja. Somos informados pela Escritura que essa igreja não fica sem oração, que o ministério desse pastor não fica sem oração, porque Cristo intercede pelos seus, e isso é parte do seu ofício, do exercício do seu ofício, enquanto sumo sacerdote ordenado pelo Senhor, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. Ele não somente intercede, mas ele também deve oferecer sacrifícios para reparar a nossa culpa, para desviar a ira de Deus sobre nós. Ele não somente tem que apresentar um sacrifício, não somente precisa apresentar uma oferta, mas ele mesmo é a oferta. Ele mesmo é o sacrifício. Somos sacerdotes na Escritura Sagrada, por muitas vezes foram infiéis no exercício do seu ofício. Leiam o livro de Malaquias e vocês vão ver a arenga de Deus com aquele povo, e muito especialmente com os ministros que estavam apresentando sacrifícios corrompidos, que o Senhor chamou de manco, de coxo, de cego. Sacrifícios dilacerados, a carcaça, como se diz ali, na linguagem mais crua, mais seca. Eles estavam oferecendo de qualquer forma, mas Cristo não. Cristo apresenta uma oferta perfeita porque a oferta é Ele. Ele se oferece, e Ele é a oferta, e Ele é o sacerdote a oficiar essa oferta ao Senhor, apresentar essa oferta ao Senhor. Então,
o nosso sumo sacerdote nos representa com a mais absoluta perfeição. Os sacerdotes que eram tipo, nem sempre eles ofereciam, serviam e nos representavam de maneira fiel. Muitas vezes eram infiéis e por isso muitos deles foram mortos. Lembrem-se dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram mortos por apresentar diante de Deus fogo estranho. Lembre-se das instruções da Escritura. O sumo sacerdote tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura, porque ninguém podia adentrar no Santo dos Santos. Ele tinha que ir lá sozinho, e a corda ficava na mão dos outros, e todo mundo um silêncio no dia da expiação. Vocês imaginam que para os Santos dos Santos só se podia entrar uma única vez no ano, um único homem, que era o sumo sacerdote, não sem sangue, tinha que amarrar uma corda na cintura, e a congregação ficava toda em silêncio. Ele tinha vestes, e na orla das vestes haviam sinos, não sei bem o nome, mas como se fossem sinos, que faria barulho quando ele andava, porque a congregação tinha que ouvir. Se havia barulho, é porque ele não estava morto, ele estava oficiando, e Deus estava recebendo o culto, que alegria para a congregação. Mas se tudo silenciasse, e não houvesse barulho, podia puxar que o homem estava morto. Não podia entrar, porque senão morria também. Puxava que o homem está morto. Com isso na cabeça, que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do verso 19, quando ele pensa sobre o exercício do ofício de Cristo enquanto sacerdote, ele diz: tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote na presença de Deus, na casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo lavado o corpo com água pura, não deixando de congregar, como já é costume de alguns. O que ele está dizendo é: anteriormente a gente não tinha como entrar, mas agora a gente tem acesso ao Santo dos Santos, à própria presença de Deus, porque houve um novo caminho sendo aberto, e esse caminho, quem abriu foi o grande sumo sacerdote. E como foi que ele abriu? Rasgando a sua própria carne, em nosso favor. E porque ele rasgou essa carne e derramou esse sangue, ele pavimentou um caminho por onde nós trilhamos para irmos direto à presença de Deus pela mediação dele. De modo que tem crente hoje querendo voltar às práticas da antiga aliança, adorando arca, botando isso, botando aquilo, inventando coisas, querendo sumo sacerdote, botando roupa de sumo sacerdote, quando na verdade Cristo nos tirou dali. Quanta ignorância no meio do povo de Deus hoje. Nós temos livre acesso ao Cordeiro, nós temos livre acesso ao Todo-Poderoso, porque a carne bendita do meu Redentor foi rasgada para que eu tivesse vida e pudesse adentrar em sua presença. Ele exerce o seu ministério sacerdotal, intercedendo pelos seus, realizando a sua oferta, cuidando das feridas, das perebas do seu povo também. Porque isso o sacerdote fazia, a gente nem lembra, né? Mas a gente pensa que o sacerdote só ficava fazendo sacrifício. Esse era um ofício glorioso por demais, representava a morte do nosso Redentor. Mas também cabia ao sacerdote verificar as mazelas do povo. Quem tinha enfermidade, quem tinha lepra, quem tinha todas as outras maldades, era o sacerdote quem examinava. Era o sacerdote quem dava o parecer, quem cuidava, estava ali acompanhando para ver as mazelas do povo de Deus, onde tinha enfermidade, onde tinha as feridas do povo, para ser tratado, apartando aqueles que precisavam, dizendo se a casa estava purificada da praga, da lepra ou não. O sacerdote tinha todo esse papel, e isso é feito de alguma maneira hoje em nosso meio, através do ofício de Cristo. Nós vamos ver como. Note então que o sumo sacerdote também anda no nosso meio, curando as nossas feridas. É por isso que quando vai falar sobre o ofício sacerdotal de Cristo, o profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz: ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele então exerce fielmente o ofício de sacerdote. Mas não somente isso. Cristo, ele exerce o ofício real, o ofício de rei. E é sobre ele que o Salmo 24 narra.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Aquela descrição é a proclamação do Cristo, vitorioso, glorioso, que toma o seu lugar revestido de glória e de majestade. O profeta Isaías, como eu disse, ele já faz essa citação, dizendo que o governo está, de fato, sobre os seus ombros. O seu governo é de justiça, o seu governo é de retidão. O governo dos homens é maligno. É por isso que o Salmo diz que nós não confiamos em príncipes. O Salmo 2 fala sobre como ele vai reger as nações. Pede-me o que queres, diz o Senhor, e eu te darei as nações por herança. Você vai reger com vara de ferro. E o Salmo de número 2 traça esse governo do Cristo, do soberano, esse que foi gerado eternamente pelo Pai e que tem o poder do governo para conduzir todas as coisas, para guiar segundo a sua vontade. Essa é resultado da promessa feita a Davi, que muito embora fosse um rei pecador e falho, o Senhor lhe prometeu que o seu descendente ocuparia para sempre o trono e governaria com majestade, o filho de Davi, e é assim que ele é reconhecido no Novo Testamento como filho de Davi. Cegos clamavam, filho de Davi, tem misericórdia de mim, enquanto aqueles que viam, que enxergavam e habitavam na maldade de achar que discerniam todas as coisas, nada sabiam sobre esse rei Messias, sobre esse filho de Davi. As crianças estavam cantando, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana, nas maiores alturas, e os doutores da lei se escandalizando. Não estás vendo que eles estão cantando? Isso é próprio apenas do rei, do Messias. Eles estão cantando um hino que deve ser entoado ao Messias. Manda eles se calarem, e se eles se calarem, as pedras vão clamar. Nunca leste da boca dos pequeninos, daqueles que ainda mamam, eu suscito o perfeito louvor? Isso é louvor perfeito, porque diz respeito à minha própria realidade. Eu sou o rei Messias, eu sou o chamado, o governo está sobre os seus ombros, e o governo dele é justo. Por que é que nós não confiamos em príncipes? É com muita perturbação no meu coração que eu discerno que a igreja brasileira não entendeu o ofício real de Cristo, porque deposita a sua confiança nos governos desse mundo. E os governos desse mundo, irmãos, eles são malignos, são caídos. O governo desse mundo é conduzido por homens que são pecadores, que são desviados de Deus e sua palavra. Os governos desse mundo, eles não trazem justiça, nós não esperamos. Por isso que a Escritura diz, não confiamos em príncipes. A nossa esperança não está neste ou naquele governo. A nossa esperança não está neste ou naquele governante. A nossa esperança está no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, naquele que governa com justiça, cujo governo está sobre seus ombros. Aquele que é chamado de maravilhoso conselheiro, de Deus forte, de Pai da eternidade, de príncipe da paz. A nossa esperança está nele, porque ele é o nosso rei, ele é quem nos governa, ele é quem nos conduz. E esse rei, o governo dele, é um governo espiritual. Parece que os crentes se esqueceram que Jesus disse, o meu governo não é desse mundo não, o meu reino não é daqui não. Se o meu reino fosse daqui, vocês acham que os meus ministros deixariam que vocês me prendessem? O meu reino não é daqui. O reino de Cristo não é um reino espiritual. Ele vem governando sobre consciências e sobre corações, sobre as almas. O governo de Cristo não vai acontecer não. Ele já está acontecendo. Ele já governa, ainda não estamos desfrutando de toda a plenitude. Há uma tensão nesse governo entre o já e o ainda não. Ele já é rei, porém a plenitude do seu governo ainda não é desfrutada sobre nós. Ele virá com glória, ele virá com majestade, ele proclamará o seu poder, ele proclamará o seu domínio, e então nós estaremos todos como um único rebanho, como um só pastor, debaixo do seu governo glorioso e soberano. Sem sinais de maldade, sem sinais de pecaminosidade. Ainda nós estamos aqui nesse mundo caído, maldoso, perverso, maligno, cheio de armadilhas para nós, cheio de erros, cheio de pecado. Às vezes eu fico imaginando, quando é, meu Senhor, que nós seremos libertos de tudo isso? Como diz a Sarah Calley, no seu hino 309 dos Salmos Hinos, né?
como há de ser no dia em que, banhados dos raios da divina e excelsa luz, ou alegria, isentos de pecados, entrarmos na presença de Jesus? Quando é que vai ser? Como será que vai ser? No dia em que nossos corações estarão livres de corrupção, em que Cristo nos governar com a mais absoluta perfeição, não da parte dele, porque ele já é perfeito, mas de nossa própria parte. Nossa obediência mais perfeita e absoluta, sem coração dividido, sem mente embaraçada, com a alma toda voltada para Ele, dizendo: governa-me, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, hosana nas maiores alturas. Esse é o nosso Rei. Nós devemos aguardá-lo com ansiedade. No seu ofício como Rei, Ele então separa para si um povo. Ele conquista um povo. Ele é um rei poderoso, descrito como o grande general de batalha. Ele conquista um povo, ele compra um povo, e esse povo ele compra com seu próprio sangue. Capítulo 1 de Apocalipse, o Senhor disse: foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus. João disse: comprastes para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele compra um povo, ele estabelece leis para governar esse povo, chama oficiais para conduzir esse povo, de modo que você, se está no meio do povo, se você tem crido no Redentor, se Ele invadiu a sua mente, a sua consciência, o seu coração, a sua alma, de modo que não lhe resta qualquer outra alternativa, a não ser dizer: Tu és Senhor, e Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, o meu Redentor. Então você foi comprado por Ele e trazido para os seus pés. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue. Você foi trazido então. E aí você não vive como quer, porque você tem rei. Você é cidadão do reino. Sendo assim, leis foram estabelecidas para que você ande de acordo com ela. O cristão, o cidadão do reino, não anda segundo a lógica da sua cabeça, não anda segundo as ideologias postas desse mundo. Pelo amor de Deus, o cristão anda segundo a lógica do evangelho, a lei que Cristo estabeleceu para nós. Não vivemos sem lei. Quem governa sobre nós não são os políticos. Quem governa sobre nós é aquele que morreu e ressuscitou e nos comprou para Deus com graça e misericórdia. É esse que governa sobre nós. Às vezes eu tenho a sensação que sobre muitos crentes quem governa são os seus políticos. Como é triste, meus irmãos. Eu não sei aqui, pastor, mas esses dias a minha alma se angustiou tanto em minha congregação enquanto eu pastoreava. Porque eu estava orando na última reunião de oração da igreja, e dizendo: meu Senhor, tira essa angústia do meu coração, para que eu consiga pastorear essa igreja. Eu vendo irmãos querendo bater irmãos, porque votam em partidos políticos diferentes. Irmãos expressando ódio no coração, porque o outro é de uma opção política diferente da dele. Quem é que governa sobre os nossos corações? Onde está posta a nossa esperança? Quem é para nós o Rei da Glória? Quem é que nos governa? Que tipo de esperança é essa que nós estamos construindo em nosso coração? Que tipo de expectativa é essa que nós temos nesse mundo e nesses governos? Quando é que nós vamos aprender que quem nos comprou foi o Redentor com o sangue dele? Não foi homens que derramaram sangue por nós. Quem alcançou a sua alma do pecado foi Cristo, o sumo sacerdote, que ama você, cristão. Não venda a sua alma a outra coisa. Você pertence a Cristo e você deve andar segundo a lógica do reino, segundo as leis do reino e não segundo as ideologias desse mundo. Aqui então nós aprendemos: o nosso Cristo é Rei que nos governa e que nos conduz. Mas eu não quero cansar tanto vocês, e eu quero passar algumas aplicações. Primeiro, será que Cristo é profeta, sacerdote e rei hoje, nessa igreja aqui? Vamos tomar a nossa igreja aqui em Esperança. A segunda igreja de Esperança. A pergunta é: Cristo é profeta, sacerdote e rei aqui? Como?
Aprendam, irmãos. Ele, nosso Salvador, é profeta, sacerdote e rei ainda hoje. E ele é aqui. Como? Primeiro, existe uma relação entre os ofícios de Cristo, o tríplice ofício de Cristo, profeta, sacerdote e rei, e os ofícios que Cristo entregou para o governo da igreja, pastores, presbíteros e diáconos. Há uma relação entre esses ofícios. Através desses ofícios que Cristo entregou à igreja, para a sua condução, seu pastoreio e seu governo, Cristo exerce o seu tríplice ofício. Veja bem, como é que Cristo ele exerce o seu ofício de profeta na igreja? Através do ministério da proclamação da palavra, através do ministério do pastor. Se vocês têm um pastor que abre a Escritura com fidelidade, que ora a Deus rogando que ele fale ao seu povo, todas as vezes que a palavra do Senhor está aberta aqui e sendo exposta, preste atenção, Cristo está exercendo o seu ministério profético. Logo, numa igreja onde não existe pregação, não existe o exercício do ofício profético de Cristo. Uma igreja que é desprovida de pregação, abandonou o ofício profético de Cristo. Ali, Cristo não exerce o seu ofício quanto profeta. Preste atenção nisso. Assim sendo, a igreja precisa aprender cada dia mais a amar a exposição fiel da palavra de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que essa palavra está sendo exposta com fidelidade, o próprio Cristo está falando ao seu povo. E isso está ensinado em várias partes da Escritura. Veja bem, o Senhor Jesus no capítulo 10 de João, ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu ainda tenho muitas ovelhas que não são daqui. Elas ouvirão a minha voz e virão e crerão em mim. A pergunta, Cristo estava falando de nós, de todos aqueles que vierem a crer nele, não somente aquelas ovelhas que estavam ali naquele contexto. A pergunta é, como é que se ouve a voz dele então? Porque ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E como é que se ouve? Que voz é essa? É barítono? É baixo? É um tenor? Que voz é essa? Não, ouvirão como? Ouvirão através da pregação. Então Cristo chama a pregação fiel de minha voz. Veja. Cristo chama a pregação fiel de minha voz. Paulo disse aos Efésios que Cristo veio e evangelizou aqueles Efésios a paz, para os que estavam longe e que estavam perto. Cristo veio e evangelizou os Efésios? Como assim? Quando a igreja de Efésios foi plantada, o nosso Salvador já tinha sido assunto aos céus há várias décadas. Como foi que Cristo veio e evangelizou? Através da pregação. Paulo diz que a pregação chegando é Cristo vindo e anunciando a paz. No capítulo 10 de Romanos, Paulo diz a mesma coisa. Como ouvirão daquele de quem nada... Como crerão acerca de quem nada ouviram? A tradução é meio difícil, mas a ideia do texto original ali é como crerão se não o ouviram falar? Veja que lógica de Paulo. Como é que as pessoas vão crer se não estão ouvindo Cristo? E como é que se ouve Cristo? Na pregação. Em seguida, Paulo diz, e como ouvirão, se não há quem pregue? Então, Paulo faz um elo, uma ligação entre a pregação e o próprio Cristo falando. Então, de modo que quando existe exposição fiel da Escritura, o próprio Cristo está falando com o seu povo. Isso não é só no Novo Testamento, não. No Antigo Testamento, nós temos uma ruma de textos falando sobre isso. Por exemplo, em Neemias capítulo 9, o Senhor diz, eu exortei vocês. Eu falei com vocês e vocês não se arrependeram. Como o Senhor falou. No verso seguinte, ele diz, eu falei com vocês através da pregação dos profetas. Veja que coisa. A pregação é Deus falando. A lógica da Bíblia é exatamente isso. A pregação não é um conjunto de palavras que vai saindo da boca do pastor aleatoriamente, não. Se ele é ministro de Deus, é fiel à Escritura, exposição do Evangelho é Cristo no meio do seu povo, exercendo o ofício profético, profetizando a igreja, conduzindo a igreja, instruindo a igreja, protegendo a igreja, guiando a igreja. É assim que Cristo exerce o seu ministério profético. Como Cristo exerce o seu ministério enquanto rei, o seu ofício real? Veja bem, qual era o papel do rei? Somos informados que a figura do rei era a figura de um pastor. Ele pastoreava o povo. O rei piedoso devia supervisionar o povo, cuidar para que não houvesse desvio das coisas do Senhor. Pode observar, quando você lê os livros de crônicas, especialmente quando você se concentra no reino do norte,
não é? Com a capital em Samaria, os vários desvios que se deram, desvios com relação ao culto, desvios com relação à doutrina, desvios com relação à palavra de Deus, se deram por quê? Porque os reis ali, eles não cumpriram o seu papel de governar o povo segundo a palavra de Deus, de proteger o povo. Agora eu pergunto, qual é o ofício na igreja que tem o papel de acompanhar o povo, de supervisionar o povo, de cuidar do povo, de zelar pela doutrina, de cuidar do culto, se não dos presbíteros? Cristo exerce o seu ofício real através do ministério dos presbíteros, dos quais está envolvido o pastor, porque o pastor é um presbítero também. E assim, essa supervisão sobre o rebanho, esse cuidado sobre o rebanho, essa condução do rebanho, a proteção do rebanho, é Cristo exercendo o seu ofício de rei no meio do povo. Agora, como é que ele exerce o seu ofício enquanto sacerdote? Lucas, ele descreve um dia de trabalho de Jesus, e ele diz que o Senhor Jesus curou, deu vista a cegos, curou pessoas que estavam enfermas, expulsou muitos demônios. Aí Lucas faz a interpretação. Ele fez isso para que se cumprisse a palavra do profeta que diz: ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E note que isso é a citação do capítulo 53, que trata da obra sacerdotal de Cristo. E lá, no trabalho da obra sacerdotal de Cristo, está posto que o Senhor, ele cuida das nossas enfermidades, das nossas dores e enfermidades, leva sobre si. Era exatamente o que os profetas faziam, os sacerdotes faziam também, verificando, como eu já disse a vocês, as enfermidades do povo. Qual é o ofício dado por Cristo à igreja, cujo propósito é cuidar daqueles que sofrem, estar atento às feridas do povo, dos que estão enfermos, dos despossuídos, dos necessitados. Qual é esse ofício? É o ofício diaconal, de modo que quando os diáconos realizam o seu trabalho de maneira bíblica, Cristo está exercendo o seu ministério de sacerdote dentro da igreja. O ofício diaconal não é uma escadinha para ser presbítero, não. Cada um desses ofícios, eles são gloriosos, porque eles representam os dons de Cristo para o governo dessa igreja, para o cuidado dessa igreja. É uma temeridade quando nós encontramos igrejas pensando assim: veja bem, será que esse irmão dá certo como presbítero? Bora testar ele como diácono? Testa o menino lá, se ele der certo na vida, a gente bota ele para ser presbítero. Se ele der mais certo ainda, a gente chama ele para ser pastor. Misericórdia, essa não é a lógica. Cada ofício desse tem o seu próprio fim, que é glorificar a Cristo e cuidar do rebanho de Deus. De modo que essa igreja deve orar para que os ofícios de Cristo sejam exercidos com plena autoridade e perfeição aqui dentro. Isso será benefício para cada membro aqui. E essa igreja deve ter amor por cada um desses homens que o Senhor escolheu para ocupar esses ofícios. A igreja deve amar seu pastor. A igreja deve amar seus presbíteros. A igreja deve amar seus diáconos, porque eles representam um Cristo dado para nós, completo em todos os seus ofícios. Quando a igreja olhar para cada um desses homens, deve lembrar dos ofícios de Cristo. E deve lembrar como Cristo é misericordioso para comigo. Ele age como profeta na minha vida, me instruindo. Como Cristo é gracioso para comigo. Ele me governa, impedindo que eu seja aquela ovelha que fuja e que cai em lugares perversos e malignos. Ele vai me conduzindo. Como Ele é misericordioso, Ele está atento às minhas necessidades dentro dessa congregação. E tudo isso Ele faz através desses ofícios que Ele entregou à igreja. É o caso de você perguntar: você tem desfrutado da consciência desses ofícios de Cristo que estão postos na sua congregação para cuidar de você? Sinal de amor e de graça. Agora veja, se você não é um crente, se você não reconhece Cristo como seu Salvador, você nem pode desfrutar dessas coisas, não. Você precisa voltar-se para Deus hoje e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero Cristo todo e completo, como meu profeta, meu sacerdote, meu rei. Eu quero desfrutar de todos os seus ofícios, do seu ministério, de todas as graças que emanam disso para mim. Como você pode viver sem isso? Como você pode imaginar que pode andar por esse mundo sem receber essa graça bendita desse Salvador que é profeta, sacerdote e rei? Cristo é oferecido a você completo em seus ofícios, para interceder por você, para oferecer dons e sacrifícios a Deus por você,
para lhe dar vida, lhe dar livre acesso a Deus, para governar os seus passos como teu rei, como teu Senhor, como teu soberano, como teu todo-poderoso, para ensinar você, instruir o caminho que você deve andar. A igreja também não pode dar as costas a Cristo em seus ofícios. Às vezes eu fico vendo, no meio de muitas igrejas, as brigas constantes entre a congregação e aqueles que ocupam os ofícios que Cristo deu. Meus irmãos, se todos nós, como crentes, compreendêssemos o que isso significa, nossa vida enquanto membros de igreja e enquanto oficiais de igreja seria diferente. Nós estaríamos olhando para o nosso rei, para o nosso sacerdote, para o nosso profeta. Estaríamos olhando para ele e dizendo: Senhor, tu foste tão perfeito, e és tão perfeito no exercício desses ofícios, comunica algo disso a nós aqui, para que haja paz no meio do teu povo e para que o teu nome seja glorificado. O dever de vocês, enquanto congregação, é orar, de dia e de noite. Senhor, faz esses homens fiéis a ti, anima os seus corações, mesmo em meio ao sofrimento, lembra-os que Cristo, com todo o sofrimento que experimentou, não abandonou seus ofícios, mas os realizou. Diz o texto de Hebreus, vocês devem lembrar que nós lemos, ele ofereceu a Deus temores com grandes lágrimas, com dores e agonias profundas, mas ele exerceu fielmente cada um de seus ofícios para o bem de pecadores como nós. Assim devem ser vocês, os irmãos que ocupam os ofícios de Cristo aqui nessa congregação. Vocês devem olhar para Cristo e aprender mais sobre o ofício que ele desenvolveu. E pedir a Deus a graça de seguir os seus passos, de modo que a igreja seja abençoada e o seu ministério glorifique a Deus e a Cristo. Amém? Vamos orar, meus irmãos, nesse instante. Nosso Deus, nós queremos render graças ao teu nome e te bendizer nessa noite. Agradecer, meu Senhor, podermos estar reunidos livremente aqui para invocar ao Senhor e adorar a tua majestade. E falar sobre como nós somos humilhados ao contemplar a tua cruz, ó Redentor. E a discernir a excelência, a fidelidade, a santidade, a perfeição com que o Senhor exerceu os seus ofícios. E dizer que nós tememos e trememos diante do Senhor, porque nós somos homens tão falhos e pequenos e fracos. E o Senhor escolheu a esses homens para servir, meu Senhor, para que os teus ofícios possam ser vivenciados, experimentados na congregação. Dá graça aos teus servos, meu Senhor. Fortalece os teus filhos, que o Senhor lhes dê amor pelo Senhor em primeiro lugar e em seguida amor verdadeiro pelo rebanho. Que sejam fiéis em cada passo, em cada ação, em cada decisão. Que lembrem-se do sofrimento de seu Cristo, para que possam cumprir cabalmente o seu ministério. Meu Deus, abençoe essa congregação, cada crente, cada membro, cada congregado, cada pessoa que serve ao Senhor aqui nesse lugar. Faz essa congregação uma congregação que ama os seus líderes e que desfruta de paz e de harmonia para o louvor e a glória do teu santo nome. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém.